Olá! Começa agora o podcast Caminhos para o Desenvolvimento, uma produção técnica dos alunos e professores dos mestrados e doutorado em desenvolvimento regional da Universidade de Taubaté. Eu sou Maurício, doutorando da turma 1 do doutorado acadêmico em Planejamento e Desenvolvimento Regional, e neste programa você saberá um pouco sobre as nossas pesquisas, trabalhos e outras atividades envolvendo o doutorado. Nosso objetivo é levar a você, de uma maneira bastante descontraída e informal, os mais recentes estudos sobre o desenvolvimento local e regional. Este podcast faz parte da avaliação da disciplina Governança Corporativa e Compliance, ministrada pela professora doutora Márcia Regina de Oliveira e pelo professor doutor Rodrigo José Fuziger. Falaremos nesse podcast sobre a participação feminina na governança de empresas familiares brasileiras. Então, para isso, vamos conhecer quem vai fazer parte desse nosso bate-papo. Chegou agora o horário, o momento da apresentação dos nossos participantes. Vamos lá, Carol? Olá, eu sou a Carolina Borges, doutoranda do curso de Planejamento e Desenvolvimento Regional da Unital, engenheira. Podemos conversar bastante sobre esse assunto, porque eu tenho uma experiência vasta no mercado como gestora, então acho que eu posso contribuir bastante. Chico, vamos lá? Eu sou o Chico Novaes, aluno, da primeira turma do curso de doutorado de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Eu sou administrador e trabalho em ambientes de inovação. Muito legal, que bom. Vamos lá, Douglas. Obrigado, Maurício. Meu nome é Douglas Vinícius Vaz Martins. Eu sou aluno aqui do programa de doutorado em Planejamento e Desenvolvimento Regional da Universidade de Taubaté. Sou do município de Itajubá, conterrâneo aqui da Carol. Também sou servidor de carreira do Laboratório Nacional de Astrofísica, que é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa, que legal. Quanta diversidade na nossa conversa. Bem, para que vocês consigam entender o nosso assunto, nós vamos tratar, então, da presença feminina, da participação feminina em empresas familiares. E nós apoiamos essa nossa conversa, esse nosso assunto, em alguns autores que são conhecidos e têm contribuído muito com essa discussão. Principalmente a Regueira Alvorado, de Fuentes e Lafarga, de 2017, que apresentam para nós um panorama bastante interessante dessa discussão. Eles afirmam que, atualmente, o estudo da diversidade de gênero no ambiente empresarial está ganhando relevância significativa devido à crescente inserção das mulheres no mercado de trabalho. As empresas familiares têm desempenhado um papel essencial nesse processo, principalmente por causa da existência de papéis compartilhados e da sobreposição entre valores familiares e empresariais. Bom, vamos lá então, vamos começar nosso bate-papo. Francisco, você que é da área de administração, o que é, na verdade, uma empresa familiar, do ponto de vista jurídico? No aspecto jurídico e também dos estudos dos vários autores que tratam desse tema, a empresa familiar é como outra empresa. Ela tem o mesmo recurso, a mesma natureza. O que muda é a sua constituição das pessoas. Então, resumidamente, empresa familiar é um conjunto de recursos pertencentes às pessoas da família. Por exemplo, pai, mãe, filho, filha, irmãos, que são os proprietários da empresa, que são dos meios de produção. Resumidamente, é isto aí. Mas ela tem a mesma natureza de qualquer empresa, só que os gestores são membros da família. Então, pelo que você está comentando, nós convivemos e muito com empresas familiares que estão presentes no nosso cotidiano, na nossa experiência de
de consumidores, de produtores de economia e tudo mais. Carol, e diga uma coisa, a participação da mulher na empresa familiar é positiva? Quais são as hipóteses que a gente tem para trabalhar, discutir esse assunto? Então, será se a presença da mulher dentro de um conselho administrativo, ela vai trazer diferença positiva para a empresa? Vai trazer maior produtividade? Isso é uma hipótese. Outra hipótese interessante para a gente discutir será se a mulher que é dona de uma empresa, ela vai ter uma produtividade melhor do que uma empresa gerida por homens? É uma outra hipótese. Será se a mulher, dentro de um conselho de direção que define um planejamento estratégico, será se ele vai ser mais assertivo do que quando ele é traçado somente por homens? Então, são estudos interessantes e que merecem a gente discutir sobre a habilidade da mulher em tomar decisão. Nossa, muito legal. Douglas, vamos lá. Do ponto de vista administrativo, quais seriam as grandes vantagens ou simplesmente vantagens de se promover um empreendimento familiar tocado por mulheres? Olha, Maurício, tem uma instituição global chamada Monitor ou Monitoramento Global do Empreendedorismo. A sigla em inglês é GEM. E essa instituição, ela meio que mapeia, estuda, sistematiza os dados sobre o perfil e a evolução das atividades empreendedoras ao longo do mundo, ao redor do mundo, desculpa. E essa instituição fala o seguinte, olha, as mulheres, elas não são, como no passado recente, elas não são apenas demandantes de postos de trabalho. Elas estão agora passando a ser ofertantes de postos de trabalho. Ou seja, elas deixaram de ser só empregadas e estão passando a ser empregadoras. E o perfil de inserção das mulheres no mercado de trabalho é através do empreendedorismo, economia criativa e, enfim, as atividades empreendedoras, de uma forma geral. Por que essa discussão ela é importante? Que é o que vem na sua pergunta. Porque o debate sobre o empreendedorismo feminino ele é importante sobre duas dimensões fundamentais. A primeira é com relação ao próprio empreendedorismo em si, ou seja, a capacidade empreendedora da sociedade, que está relacionada à capacidade de produzir riqueza, gerar valor, enfim. E com relação à inserção da mulher no empreendedorismo, é uma forma de se combater e de se mitigar e de se diminuir a questão do preconceito histórico relacionado à figura da mulher na sociedade. Então, esse debate ele é importante para todas as economias, todas as nações, porque elas lidam com a base da sociedade. No Brasil, as mulheres já são maioria, 7 em cada 10 postos de trabalho são gerados por micro e pequenas empresas, que, por definição, trabalham com pequena escala. Então, a gente está lidando com a base da sociedade factualmente, de fato. Então, a relevância está nisso. O empreendedorismo feminino é uma forma de você, ao mesmo tempo, discutir a organização econômica, né, do mercado interno, mercado popular, e, ao mesmo tempo, é uma estratégia de promoção da inserção da mulher no mercado de trabalho e geração de oportunidades para esse sujeito social. Nossa, legal. Ô Francisco, a gente tem visto que, na história brasileira, desde 1930, a mulher tem ocupado espaços no mercado de trabalho. Só que esse mercado, essa condição tem mudado durante o tempo. Isso é muito bom, claro, e todos nós temos consciência disso. Mas, especificamente no setor tecnológico, existe espaço para a empresa familiar tocada por mulheres? Isso é possível? Você tem alguma informação para compartilhar com a gente? Claro, muito boa pergunta, né? Esse é um desafio dos ambientes de inovação com base na tecnologia, né? Que criar empresas com base tecnológica de natureza familiar é um assunto a ser explorado. É uma das respostas da hipótese que a Carol levantou aqui para nós, né? Na constituição dessas empresas, no qual a mulher vai tomar decisão com base na tecnologia,
isso é um assunto a ser explorado. Então, vamos lá. Como é que a gente identifica bem nessa questão? O Sebrae, né, publica constantemente aí indicadores da constituição das empresas com base na família e também das pequenas e microempresas e também das empresas de base tecnológica. O seu último estudo apresentado, né, que nós tivemos acesso, é que as empresas de base tecnológica houve uma evolução de 15% em relação ao ano anterior, porque ao ano de 2023, segundo a última pesquisa que eles apresentaram. Por quê? Porque há um esforço na política pública de que a mulher esteja presente no mundo da tecnologia, na sua percepção. O que acontece é que não tem, nesses ambientes ainda, as empresas familiares. As empresas familiares vão estar muito presentes nos ambientes, né, de incubação, nos ambientes de inovação, na economia colaborativa, na economia solidária, aonde as famílias muitas vezes estão desestruturadas e a mulher assume o papel de gestor, de tomadora de decisão, que identifica as necessidades que precisam ser desenvolvidas, que ela cria atividade econômica nesse contexto. Então, a política de desenvolvimento com base na tecnologia é um assunto a ser explorado. Agora, na base dos ambientes de inovação, com base na economia solidária, aí já tem uma presença maior. Nós temos a Constituição. Por exemplo, no mestrado que eu fiz uma pesquisa na Incubadora Tecnológica de Economia Solidária da Universidade do Rio de Janeiro e também da USP, nas duas universidades, que são formação de cooperativas com base na empresa familiar, mas 100% dos negócios existentes lá, das cooperativas existentes, eram formados por mulheres. Então, as mulheres estavam tomando decisão, as mulheres que estavam presentes no contexto, mas são negócios tradicionais. Na base da tecnologia, ainda tem que ser trabalhado, mas acolhe. É possível desenvolver? Sim, é preciso ter uma maior conexão com esse meio. Então, e essa conectividade também depende muito da relação com a universidade. Então, será que a universidade está desenvolvendo ações, estimulando o empreendedorismo com base na tecnologia com o público feminino, com as jovens? Então, se existe já uma iniciativa acadêmica fazendo com que a mulher identifique, que a jovem, né, identifique problemas, consegue classificar, estudar e trazer para o mundo tecnológico, isso já abre possibilidades. Então, se você pega o livro do Alexander, né, que desenvolveu os modelos de negócios, né, que é a base para a gente ter como base, ele vai mostrar direitinho o processo de como isso é feito. Entendi, entendi, Chico. Então, movimentos existem, né? Existem coisas acontecendo e coisas positivas. Mas, Carol, afinal de contas, o que impede de maneira real a participação da mulher, não só nessa necessidade de novos empreendimentos, mas principalmente de ocuparem espaços de lideranças de negócios que sejam, de fato, transformadores de economia? Olha, colaborando com o Chico, eu vi uma palestra essa semana até da Thais Vieira, dizendo que a cada 5 empresas rurais no Brasil, uma é gerida por mulher. Olha, ainda precisamos melhorar isso, né? Ter uma paridade. Então, a grande dificuldade que nós vemos é que nós não temos referências, né? Nós precisamos de mais gestoras para criar um caminho, uma motivação, ferramentas e formas de trazer as mulheres mais para os conselhos, para as diretorias, para que elas possam tomar decisão e participar também dessa tomada e ser mais produtivas. E isso se reflete nas próprias alunas das faculdades, né? Porque isso vai depender muito do conhecimento. A grande maioria dos gestores masculinos é porque antes a maioria era masculina dentro das universidades. E isso está mudando agora. A grande maioria, principalmente das últimas turmas que eu formei na engenharia, a maioria era mulher, né? Da engenharia de produção,
que era coisa que não acontecia. Na minha época, quando eu formei, eu era a única engenheira da turma. Hoje não, hoje eu já formo turmas inteiras de mulheres. Então, a grande dificuldade ainda é o machismo, né? Aquilo que você acha que a mulher não vai ter tempo disponível para se dedicar à empresa. São tudo achismos, né? Então, as barreiras existem, muitas, né? Os preconceitos existem muitos, precisam ser vencidos. E, para isso, a gente precisa de boas referências. Legal, muito bom. Douglas, o Brasil tem se esforçado, enquanto Estado, em celebrar bons contratos de inovação, de transformações, inclusive sociais, né? Você poderia dizer para a gente aqui quais são os elementos facilitadores, na verdade, da construção, da constituição de empreendimentos familiares tocados por mulheres? Olha, Maurício, alguns elementos facilitadores para a gente compreender esse tema. Eu não sou propriamente um especialista nesse assunto, mas é o assunto que nós escolhemos para debater hoje aqui no podcast. Começando, por exemplo, com a ideia inicial de empreendedorismo. Vamos lá. A partir dessa ideia, ela abre um conjunto de questões que vão ser compreendidas para a gente elucidar esse tema. O que é o empreendedorismo? É um conjunto de ações e processos relacionados a pessoas ou grupo de pessoas em que elas tentam gerar ou aproveitar oportunidades. Nesse processo de gerar e aproveitar oportunidades, elas criam valor para elas próprias e para a sociedade. Então, a ideia de empreendedorismo está muito relacionada com a ideia de propensão ao risco e atividades criativas. O que o empreendedorismo feminino nos traz de novo? Ou seja, compreender que esse sujeito social, a mulher, que passou por uma série de processos de transformação, né, de conquista de direitos, de superação de barreiras, de questionamentos de valores que privavam as mulheres de ascender socialmente, ter uma carreira, enfim, né, se construir enquanto sujeito, o empreendedorismo ele traz algumas especificidades para as mulheres. Por exemplo, eu gostaria de citar aqui um estudo muito interessante da professora Graciele Macedo Moraes, é um estudo de 2022 da FUMEC, Fundação Municipal de Educação e Cultura de Belo Horizonte. Nesse estudo, ela traz alguns dados sobre o perfil sociológico da mulher empreendedora. Por exemplo, as mulheres que empreendem, elas entram no negócio ou na atividade entre os 30 e 49 anos. Os homens entram entre 25 e 35 anos. Os homens entram primeiro, vis-à-vis, né, nessa comparação com as mulheres empreendedoras. A maioria dessas mulheres são casadas e têm um ensino superior completo. A esmagadora maioria tem que administrar tanto as questões do negócio quanto as questões familiares. E essa continua sendo uma questão central para a compreensão do empreendedorismo feminino. Essa mesma pesquisa, ela apontou também uma tendência no perfil das mulheres empreendedoras de serem mais ousadas do que os homens. Ou seja, a propensão de assumir riscos e desenvolver estratégias para que o negócio dê certo, ainda que seja num ambiente de incerteza, vem crescendo. Porém, a motivação que leva essas mulheres a desenvolverem as atividades empreendedoras é muito diferente dos homens. Os homens geralmente empreendem porque estão insatisfeitos com o seu trabalho atual, com a sua carreira atual. As mulheres, elas buscam um valor, um conceito que é a flexibilidade. É a possibilidade de conciliar trabalho e vida pessoal. Ou seja, o empreendedorismo é uma forma que as mulheres encontraram de continuarem trabalhando, estarem no mercado de trabalho. Claro que existem muitas formas de empreendedorismo. Existe um empreendedorismo muito relacionado à necessidade, não necessariamente à vocação, enfim. Mas, no geral, o panorama geral é que as mulheres buscam flexibilidade quando desenvolvem atividades empreendedoras. É a estratégia que elas encontraram para poder conciliar
o desenvolvimento do negócio com as questões familiares e os filhos. E a participação do cônjuge no apoio às atividades empreendedoras, para todas elas é considerado um fator importante e determinante. E a maioria dos homens não auxiliam, não ajudam, o que dificulta ainda mais a continuidade desse tipo de atividade. E aí, só para finalizar minha fala, os colegas aqui já trouxeram muitos elementos, mas eu queria só complementar esse perfil da mulher empreendedora com base nesse estudo que eu citei. As mulheres, quando desenvolvem um empreendimento, em geral, elas têm dificuldade em 3 áreas da administração: marketing, finanças e tecnologia, de forma geral. Marketing e tecnologia estão cada vez mais juntas, né? O marketing é a estratégia que você cria para agregar valor ao seu produto para que ele possa ser adquirido, comprado. E a tecnologia vem auxiliar nesse sentido. E as finanças é o elemento central para você organizar o seu negócio, para você tomar decisão se o negócio está valendo a pena ou não, custo, preço, fornecedor, clientes, enfim. E as mulheres, de uma forma geral, elas têm apresentado mais dificuldades nessas 3 áreas da administração. E, por fim, a gente não pode deixar de comentar que o pano de fundo, né, o terreno social em que as mulheres desenvolvem o seu empreendedorismo no Brasil, ela ainda é marcado e constrangido por elementos relacionados a uma cultura ainda muito tradicionalista, que tende a enxergar a mulher como um papel muito definido na sociedade, muito ainda ligado às atividades do lar. E isso ainda é um fator que impede, de forma inconsciente, muitas vezes, que as mulheres conquistem novos espaços, porque é o preconceito que já vem, né, digamos, pré-programado no inconsciente das pessoas. E isso ainda continua meio que induzindo as mulheres a buscarem, por exemplo, atividades empreendedoras muito relacionadas com esses valores que são historicamente relacionados a elas, ao cuidado. Elas tendem a desenvolver atividades relacionadas ao cuidado com as pessoas, aquelas atividades consideradas femininas, né? Então, isso ainda são elementos sociais e culturais que constrangem o desenvolvimento do empreendedorismo feminino. Nossa, interessante, né? A perspectiva analisada. Mas o Douglas, ele tocou num assunto importante, né? Ser empreendedor e fazer o processo ser permanente ou permanecer por longa data implica numa série de considerações, né? Então, Francisco, você que tem, com certeza, experiência nesse assunto, qual é a duração média de uma empresa tocada por mulheres no Brasil? Nesse tema que o Douglas trouxe e que a Carol apresentou diante dessa pergunta, nós trabalhamos, né, nos ambientes de inovação e identificamos a criação, nascimento e perpetuação de negócio. Então, é a área de nosso objeto, é a área que nós estudamos e estamos conectados com as instituições que trabalham esse conceito, né, que vão trabalhar a instituição. Os novos estudos, as novas pesquisas que vão acontecendo naquele ambiente começam a trabalhar, olha, o público masculino, o público feminino, a durabilidade e a perpetuação dos negócios quando as tomadas de decisões são tomadas por homens e por mulheres. No estudo que nós temos, né, na pesquisa do Parque Tecnológico e também com pesquisas que trazem do Sebrae, a perpetuação dos negócios com as mulheres, né, nascedouras, é de 75%. Né? Por quê? Porque é a experiência do empreendedorismo nascente no Brasil, né, de base tecnológica. Mas quando a mulher está neste ambiente recebendo as orientações referentes à gestão de marketing, à gestão de negócio, à gestão de financeira, de captação de recursos, ela consegue perpetuar o negócio. Então, nos estudos que nós temos é que quando participa nos ambientes de inovação, 80% das empresas conseguem sobreviver. E aí independe se é do público masculino e do público feminino. É a capacitação que um empreendedor recebe
para poder perpetuar o negócio. O Douglas trouxe aí uma pesquisa, né, levantada lá em Belo Horizonte, referente ao o empreendedorismo e a presença da mulher, e a forma das dificuldades que ela possui na gestão do negócio. Mas nos estudos que nós temos dentro do Parque de Inovação Tecnológica, isto é uma deficiência do empreendedor. Ele tem a dificuldade de captar, de fazer a venda. Por quê? Muitas vezes o empreendedor está trabalhando naquilo que é a área de conforto dele nos estudos. O que é a área de conforto? É o saber fazer, né? Que é o entendimento do processo produtivo, da solução tecnológica. Então, nas atitudes, você pega os estudos que o próprio Sebrae divulga e os estudos americanos que tratam das atitudes empreendedoras, o que falta no empreendedorismo? A busca da oportunidade, a busca da conectividade, a rede de parcerias, a persistência na ideia. E isso é uma característica de atitude necessária que precisa ser trabalhada, tanto no público masculino como no público feminino. Acontece que a presença da mulher nos novos negócios de base tecnológica que precisa ser ampliada, estudada, estimulada, e aí também passa pela academia e passa pela família, né? Na cultura que nós temos, os pais, será que trabalham junto às filhas para que elas sejam empreendedoras? Então, ainda também precisa estudar, precisa ter pesquisa nesta linha, se a cultura familiar trabalha o empreendedorismo feminino, né? Da mulher ser protagonista da sua própria vida. Legal, muito bom, Francisco, Chico. Gente, nós estamos já chegando ao final do nosso podcast, Caminhos para o Desenvolvimento, uma produção técnica dos alunos e professores dos mestrados e doutorado em Desenvolvimento Regional da Universidade de Taubaté. A apresentação foi feita por mim, Maurício, com a participação da nossa doutoranda Carol Miranda Borges, os doutorandos Francisco Antônio Maciel Novaes e Douglas Martins. A orientação técnica foi do professor Dr. Lourival da Cruz Galvão Júnior. A operação técnica, o professor mestre Gerson Mário de Abreu Farias. Um grande abraço a todos e até a próxima.